Senhor Jesus, somos gratos, Senhor, por essa conferência, pelo Teu falar para nós. Teu falar tem nos dado direção, Teu falar tem nos ido nesse caminho que vai nos conduzir à glória. Já hoje, Senhor, o Senhor está nos conduzindo à glória, e o Senhor vai nos transportar definitivamente à Tua glória. Lembra-te de cada um de nós, prepara o nosso ser, prepara o nosso coração para ouvir o Teu falar. Senhor, nessa manhã, nos faz aquietar-nos em Ti, para Te ouvir, para Te contemplar, e para que a Tua palavra frutifique em nosso coração. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vamos ler o título dessa mensagem 2. Quem é do alto vê os céus abertos. As irmãs. Os irmãos. Agora só vai ler quem é do alto, tá? Quem for do alto vai ler. É do alto, vê. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 7. Versículo 55 e 56. Atos capítulo 7, 55 e 56. Todos acharam? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Estevão nessa hora estava passando por uma incrível pressão. No contexto fala que ele estava anunciando o falar de Deus para aqueles homens. Ele era o representante de Deus para a época. Ele era o falar profético de Deus na terra. Claro que tinha os apóstolos, e ele, na comunhão com os apóstolos, falava o falar profético da época. E o que aconteceu? Resolveram matar. E a morte que sujeitaram a Estevão foi uma morte de apedrejamento. Então ele estava sendo apedrejado. Eu pergunto para vocês, quem está passando algum tipo de... Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa se expor, só com você e o Senhor. Quem está passando por algum tipo de pressão, seja qual for, nessa manhã você pode olhar para o céu. A diferença não está no tipo de pressão. Tem uns que sofrem mais, outros menos, mas todos sofrem. A diferença está em para onde você olha. Estevão fitou os olhos no céu. E nós precisamos fitar os nossos olhos no céu. Ontem, nós vimos aqui, primeiro na abertura, o jovem na esteira. Aquilo ali retrata a minha e a sua vida. Não sei se vocês perceberam, mas no telão atrás, enquanto ele corria aqui na esteira, passava cenas. E a primeira cena que aconteceu foi o batismo.
nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali iniciou, ao mesmo tempo que era batizado o jovem no telão, iniciou a carreira daquele irmão que estava aqui, representando todos nós na esteira. E essa carreira começa muito leve, começa tranquila, a velocidade é baixa, a pressão do corpo e a pressão envolvida na esteira é pequena ainda, mas com o passar do tempo começa a aumentar a carga. Vocês perceberam? Faculdade, trabalho. Aí uma hora ele ficava em dúvida se lia a Bíblia ou as apostilas da faculdade, os livros da faculdade, as coisas do trabalho. Soltava uma, pegava outra, soltava outra, pegava uma. Irmãos, geralmente esse também é o nosso viver. Isso é uma realidade para nós. Mas no final, não sei se vocês prestaram atenção a um detalhe. Alguém chegou e o ajudou. E vocês perceberam que houve um despice do velho homem e um revestir-se do novo homem. Nós podemos até aplicar que aquele que chegou era o próprio Senhor o ajudando. E ele, quando saiu, saiu igual ao Senhor. Camisa branca, vocês perceberam? Louvado seja o Senhor. E teve uma frase na mensagem que Zé falou, que me inspirou profundamente. Ele falou assim, ó: não duvide da palavra, creia, a palavra tem poder. Cantamos um hino agora há pouco que diz assim: no Senhor a força e o poder está. Então, se você quer força e poder para vencer a pressão que lhe cerca, seja ela qual for, numa plateia de aqui quase, acho que 600, 500 e pouco, 600 jovens, talvez uns tenham um tipo de pressão, outros têm outro tipo, mas todos têm pressão. E seja qual for a pressão, se você olhar para o Senhor, no Senhor a força e o poder está, para lhe livrar, para lhe libertar de qualquer pressão. Eu costumo dar o exemplo seguinte: hoje em dia, quando você vai a um dentista, quem gosta da cadeira do dentista aí, diga amém. Ninguém, né? Pode ficar calado. Mas quando você vai ao dentista, eles fazem o máximo possível para não extrair um dente, não é isso? Tenta salvar de todo jeito, é canal, se for o caso, faz a restauração, mas ele quer salvar. Se em último caso extrair, ele ainda recomenda a implantação de um dente para o lugar, para não mexer com toda a estrutura da sua arcária dentária, que consequentemente vai mexer com os músculos e os ossos da face. Mas quando a recomendação é extrair esse dente, quem vai extrair um dente sem anestesia? Não sei se vocês já tiveram a experiência do dentista aplicar uma anestesia e quando vai puxar, dando a mão na mão do dentista, né? Aí ele faz, então eu vou ter que aplicar outra, não é isso? Aí aplica outra, até que adormeça a região para ele poder puxar aquele dente que não mais tem utilidade. E aí, eu associo isso ao seguinte: todos têm pressão. As pessoas do mundo têm pressão ou não? Tem. E nós?
Temos. Qual a diferença? A anestesia. A graça e o poder do Senhor que tem na sua palavra nos anestesia. E nós passamos pelas mesmas pressões, mas os nossos olhos estão fitos no céu. Louvado seja o Senhor. Quem comanda todas as coisas são os céus. Certa vez, tinha um homem que tentou dominar a terra. Se vocês não o conheceram, que eu acredito que não, porque ninguém era nascido naquela época, mas um cidadão chamado Adolf Hitler, ele planejou e conseguiu até certo ponto dominar toda a terra. Sabe qual era o objetivo dele? Destruir todos os judeus. E aí ele conseguiu, diz a história, que ainda conseguiu fazer o holocausto, né, matar 6 milhões de judeus. E na última estratégia dele para conquistar todo o mundo, ele errou. Ele era para ter ido com o seu exército para a Inglaterra, porque era um dos países mais influentes do mundo na época. A família real da Inglaterra já tinha abandonado o seu território, já tinha pego um navio para os Estados Unidos. Mas ele resolveu ir pela Polônia. Vocês que entendem geografia um pouquinho sabem. Ele estava na Alemanha, em vez de ir para a Inglaterra, ele foi pela Polônia. E na região da Polônia, nessa época, estava de extremo frio. Insuportável. E aí não morreu só judeu, morreu muitos do exército dele. E o plano dele acabou ali. E as forças aliadas de todo o mundo conseguiu derrotá-lo. Sabe quem comandou isso? O céu. Quem comanda todas as coisas é o céu. É por isso que, além de nós estarmos ligados nos sinais, como o Zé falou ontem, precisa estudar, precisa ver os sinais que o mundo está, as guerras e os rumores de guerra em todo lugar. Mas nós precisamos contemplar os céus. O comando vem dos céus. É por isso que mesmo com toda a pressão que nós possamos passar, se você se ligar no céu, você vai ver os céus abertos. E quem vai estar em pé para lhe socorrer é o próprio Senhor. Ele vai lhe socorrer. João, o apóstolo João, e até Abraão citou ontem aqui na abertura, em Apocalipse capítulo 4, ele ouviu uma voz dizendo assim, sobe para aqui. E quando ele subiu, a primeira coisa que ele viu foi um trono nos céus. E no trono alguém sentado. Alguém sentado no trono dá a ideia de quê? De rei. Sim ou não? Como Israel gosta de dizer, amém ou não amém? Então tinha ali alguém sentado no trono, dando todos os comandos para a terra. Mas os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão voltados para as igrejas, para o mover dele aqui na terra. Vocês duvidam disso? Então abra aí em Apocalipse capítulo 4. Obrigado. Apocalipse capítulo 4, tem para vocês aí, né? É bom abrir a Bíblia, mas tem aí no telão. Acabei de ser informado também que tem aqui para mim, Não precisa nem eu ter o trabalho de abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Na verdade eu queria ver o 1, tá? Primeiro.
A tecnologia ainda não consegue adivinhar nossos pensamentos, né? Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Eu quero chamar a atenção para a primeira frase do versículo: depois destas coisas. Alguém sabe dizer quais são as coisas que João estava se referindo? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João ouviu e escreveu cartas às igrejas. Era o falar de Deus para conduzir seu povo nessa terra. Aquelas 7 cartas, por um lado, são 7 cidades, 7 igrejas, 7 cidades da Ásia Menor, mas por outro representa a totalidade do plano de Deus no Novo Testamento, desde que surgiu a igreja, que vai da igreja em Éfeso até a igreja em Laodiceia. E o Senhor tem o falar dele para conduzir as igrejas. E depois dessas coisas, João percebeu no capítulo 4, versículo 1, que havia, conduzindo as igrejas, uma voz de alguém que estava sentado no trono. Percebam, irmãos, por um lado, individualmente, quando você está passando por pressão, você olha para os céus, contempla os céus, fita seus olhos nos céus, e você vê o céu aberto, e Jesus em pé, à destra de Deus para lhe socorrer. E para conduzir as igrejas tem também alguém sentado no trono. Tudo isso eu falei para vocês entenderem que há um comando da cabeça. A cabeça é Cristo. E nós estamos encabeçados no corpo de Cristo. Nós que fazemos a igreja, nós estamos encabeçados em Cristo. Quem aqui já viu uma cabeça separada de um corpo? Vou melhorar a pergunta, tá? Abriu a cabeça, quem já viu um cérebro? Poucos, né? Não estou falando de imagens na internet, nem de fotos nos livros. Eu estou falando de um cérebro propriamente dito, ao vivo e a cores. Sabe o que é que parece um cérebro? Quem pode fazer uma comparação do que parece a massa encefálica, o cérebro ali? Um repolho, alguém falou? Realmente parece um repolho. E eu queria dizer para vocês que, além de parecer, ele realmente, o cérebro é formado de camadas. São várias camadas. E existem as camadas inferiores do cérebro. E as camadas inferiores do cérebro, elas são responsáveis pela noção, tá, das coisas que são automáticas. Por exemplo, vou dar um exemplo. De manhã, quando vocês acordaram, automaticamente vai escovar os dentes, lavar o rosto. Não é assim? Não precisa da sua mente para pensar para fazer isso. Já criou-se um hábito. Sua mãe, desde da sua infância, quando apareceu os primeiros dentinhos, já ajudou você a escovar os dentes. E aí criou o hábito. Então hoje ninguém mais precisa de um comando do cérebro, ou de uma análise, ou de um pensamento para ir escovar dentes. É hábito. Isso já está nas camadas inferiores do seu cérebro. Na hora que der fome, e que o irmão aqui der o último aviso, porque a reunião só acaba depois do último aviso, e eu queria aproveitar e abrir um parênteses para agradecer que ontem, na hora dos avisos,
Todos ficaram, eu não vi ninguém saindo, não houve movimentação. Às vezes quando diz assim, os avisos, e ontem eu fiz questão de dizer assim, tem muitos avisos, mas não houve movimentação dentro do auditório. Isso significa que vocês estão mais perto de entrar e de serem transportados à glória, definitivamente. Mas aí quando der fome, na hora do último aviso hoje, depois do último aviso, é automático, ó, se levanta e vai para o lado esquerdo onde está o refeitório, é ou não é? E quando vai chegando na porta, já faz assim, ó, para o irmão marcar aqui. É tudo automático, não precisa analisar para isso. Todas essas funções estão nas partes inferiores do seu cérebro. Mas eu quero chamar a atenção para as partes superiores do nosso cérebro. Isso cientificamente falando. Elas comandam 3 coisas principais na nossa vida. A primeira delas, que ela comanda, é a noção de tempo e espaço. Quanto é hoje do mês? 25 de janeiro de 2020. Tempo. Onde você está? No auditório do Mardunas, desfrutando da conferência. Espaço. Então esse controle está nas funções superiores do seu cérebro. Você sabia que quando tem aqueles jogador de futebol que às vezes bate a cabeça, né? Vem a bola e sobe, aí bate a cabeça um no outro, aí não cai? Cai porque fica meio desorientado. O médico quando entra, não conversa com ele, vocês já viram? Parece que só quem assiste futebol aqui sou eu. Mas acontece isso de vez em quando. E o médico entra e diz assim, como é seu nome? Onde você está? Que dia é hoje do mês? Aí o cara, fulano, tô aqui no São Januário, jogando contra o Boa Vista. Ah, tá bom, levanta e vai jogar. Eu não quis dizer outro time para vocês não acharem que eu estou puxando para um lado, tá? Mas irmãos, essa noção de tempo e espaço está no controle das partes superiores do cérebro. Primeira função principal das partes superiores do cérebro, noção de tempo e espaço. E também inteligência. Tá? Você já viu falar que tem pessoas que dizem assim, ó, estudei bem, gravei, vi o professor falando, gravei bem a matéria, mas na hora da prova, deu um branco. O cérebro apagou alguma informação na sua parte superior e deu um branco. Então essas coisas aí estão na primeira parte das camadas superiores, tá? Mas tem ainda mais duas. As camadas superiores do nosso cérebro tem 3 partes principais. A primeira é essa noção de tempo e espaço e inteligência. A segunda é a da fala. É a fala. Você está numa conversação com alguém, então seu cérebro, nas suas partes superiores, estão programando o que você vai dizer. Até para falar aqui, o cérebro está programando o que eu vou falar. E ainda tem uma terceira que é muito importante. E o que eu achei mais interessante nisso, é que a medicina trata como, a terceira parte trata como marcha. Não trata como simplesmente andar, mas trata como marcha, a marcha. Então as partes superiores do nosso cérebro são responsáveis por 3 partes principais: noção de tempo e espaço, junto com inteligência; segunda, a fala; e terceira, a marcha. Já prestaram atenção quando a pessoa tem AVC, acidente vascular cerebral, atinge essa parte superior do cérebro e ele prejudica 2 coisas principais, não é? O jeito de andar, porque uma perna fica e um braço fica sem coordenação, e a fala, ele fica falando,
embolou a fala. Tem casos que até ele desaprende a falar. Tem que reaprender. Ouvir de novo alguém falando e reaprender a falar. Então, as partes superiores do nosso cérebro comandam essas três coisas. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o encabeçamento de Deus. Deus está querendo coordenar você na noção de tempo e espaço. Você está vivendo na última hora, como nós vimos ontem, no tempo. E você está vivendo na igreja, o lugar que Deus projetou, a casa de Deus para você. Então nós precisamos ser inteligentes. Eu estou na última hora. E eu estou vivendo a igreja. Deus me escolheu no lugar que Ele quer edificar. Quer nos transformar dos muitos chamados nos seus escolhidos, no exército que vai trazê-lo de volta. Isso é de suma importância. É por isso que na igreja o Senhor nos dá o seu falar. E o falar de Deus dá direção para nós. Cantamos um hino aqui também que falou assim, ó: teu falar traz unidade. Então o falar de Deus nos leva a andar em marcha. Vocês sabiam que boa parte dos grupos cristãos estão buscando o falar que Deus tem dispensado na igreja? Por isso que eu queria abrir aqui mais um parênteses nessa mensagem. Nós precisamos ser assinantes do programa O Livro na Minha Mão. Já ouviram falar em algo chamado informação privilegiada? Todo o mundo cristão, pelo menos os mais sérios, os que têm comprometimento com as verdades, aqueles que não estão no meio cristão apenas para ganhar dinheiro ou para se promover pessoalmente, ainda tem muitos cristãos sérios no meio cristão. Então esses que são mais sérios estão buscando a comunhão conosco. Sabe por quê? Não é porque nós somos importantes, não. É porque Deus tem nos dado um falar que traz unidade ao seu povo. E é essa unidade que vai conduzir os muitos filhos de Deus à glória. Louvado seja o Senhor. Então as pessoas estão buscando o que nós temos. E nós? Vou dar um exemplo. O último livro que saiu no programa O Livro na Minha Mão, qual foi? Opa! Muitos estão conectados, sintonizados. Isso, a igreja de Deus. Eu estou lendo. Muitos aí fora estão querendo ler. Eu vou dar só um exemplo. Nós fomos no fim do ano viajar e nós íamos dar um presente. Não tem, família não tem aquele negócio de troca de presente, amiga secreta, final do ano, né? E Luciana falou: minha amiga secreta, eu vou dar um livro. E nós passamos num certo lugar, antes de sair da cidade que nós moramos, passamos num lugar para fazer a embalagem de presente daquele livro. A atendente daquela loja era uma irmã. Quando Luciana colocou o livro em cima da mesa para fazer a embalagem, a loja é só de embalagem. Quando Luciana colocou, ela falou: esse livro, eu quero esse livro. Aí Luciana falou: não, eu trouxe aqui para você fazer a embalagem de presentes. Não, onde você conseguiu? Aí Luciana falou: não, eu sou representante dessa editora, eu distribuo esse livro. Ah, então esse aqui já é o meu, vá buscar outro.
Você ri, mas foi sério, viu? Porque eu estava lá no estacionamento do local lá onde a gente foi, e Luciana ligou, tem outro livro desse? Eu falei, eu acho que tem. Aí eu tive que voltar em casa, ó. Nós estávamos na saída da cidade, no shopping de Campinas, não sei se vocês conhecem. E minha casa é no outro extremo. Aí eu não estava na cena, mas para quê? Mas às vezes a gente é assim, incrédulo. Luciana disse, porque simplesmente a moça pegou, abraçou o livro e disse que esse é dela. E nós não vamos deixar de suprir a necessidade dela. E ele falou assim, quanto é? Quando Luciana falou isso, você pode passar segunda para eu pagar? Aí Luciana disse, não, nós estamos viajando para o interior, e vamos passar muitos dias fora. Ela falou, não, eu me lembrei, tem um cantinho aqui que eu tenho um dinheiro. Quando olhou o valor do livro, ela disse, graças a Deus que eu tenho o dinheiro. Pagou o livro. Eu só estou mostrando isso, irmãos, porque as pessoas estão correndo atrás do que nós temos. E muitas vezes nós estamos desprezando. Em 2 Crônicas, abram aí, 2 Crônicas capítulo 20. Eu vou abrir aqui só para não perder o costume, mas está aqui, né? Vai estar aqui. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Nós estamos acostumados a ler o 20, né? 2 Crônicas 20 e 20. E esse ano nós vamos ler ainda mais, porque é o ano 2020, né? 20 e 20. Mas no versículo 3, olha o que aqui diz. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Você já imaginou o versículo que você já leu várias vezes? Josafá se pondo em pé, conduzindo o povo para a guerra, dizendo que eles precisam se posicionar e ver o salvamento que Deus vai lhe dar. Dizendo assim para eles, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Esse mesmo Josafá estava receoso, teve medo. A igreja onde você se reúne vai sair para pregar o evangelho. E você, como é que fica? Está com medo? De chegar lá e encontrar um endemoniado? Está com medo de encontrar uma pessoa que se oponha ao que você vai falar e mexa com seu ego? Está com medo disso? Você é normal. Seja bem-vindo ao grupo dos normais. Mas isso não vai fazer com que você fique em casa. Josafá também teve medo. Mas no Senhor a força e o poder está. O segredo não é olhar para o seu medo, não é olhar para a pressão que você passa, não é olhar para o que a pessoa vai dizer. A pior coisa do mundo é ser rejeitado, é ou não é? Você vai falar com uma pessoa, não quero não. Dá vontade logo de, mas por que você não quer? Já fizeram isso, né? Entendi. Eu gosto muito do exemplo de Samuel, o irmão Samuel do SEAP. Samuel estava na praça lá em Guarabira, fazendo comportagem dinâmica e orando pelas pessoas. Aí veio um homem e Samuel falou para ele assim: posso orar por você? Ele falou: não, sou pastor. Aí Samuel: ah é? Amém, então ore por mim. Pronto, o homem se quebrou todinho e passou boa parte daquela manhã com eles lá. Tanto orou por ele, depois pediu oração e se quebrantou. Então nós precisamos só ser simples. Se posicione diante do Senhor. Contemple o Senhor, que o céu se abre para você. Não precisa você ter medo. Mas irmãos, por que é que Deus levanta essas coisas no nosso meio?
Tem práticas que os irmãos falam para a gente praticar, e aí você, com a sua inteligência, usando a parte superior do seu cérebro, começa a analisar e achar que deveria ser diferente. Lembra da conferência passada que os irmãos citaram aqui, da camiseta "Posso orar por você"? Tinha um irmão que queria que fosse uma exclamação e não uma interrogação. Não, devia botar uma exclamação. Devia, irmão, mas não foi, veio uma interrogação. Vamos seguir com a interrogação e vamos perguntar às pessoas: posso orar por você? Temos que ser simples. O Senhor institui as práticas, sabe por quê? Porque Ele quer fazer todas as coisas convergir nele mesmo. Vamos ler Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus, aqui é mais fácil de achar, né? Coloca o 9 também, Paulinho, por favor. Primeiro o 9, depois a gente vê o 10. Desculpe, tá? É porque eu estou pensando que eles adivinham o que eu vou falar. Como adivinhar é pecado, né? Efésios 1, 9. Diz assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Sabia que Deus tem um plano? E esse plano, para muitos, é um mistério. Mas para nós que estamos vivendo a vida da igreja, o Senhor tem nos revelado a sua vontade. Está desvendando para nós os mistérios da sua vontade, segundo o seu bom prazer. No original, essa palavra beneplácito é bom prazer, que Ele propôs a realizar em Cristo. Então Deus está fazendo isso conosco. E aí no versículo 10, agora sim o 10, diz que esse plano é de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Então esse plano de Deus é fazer que todas as coisas sejam convergir. Você sabe o que é convergir? É direcionar tudo para o mesmo lugar. E no original grego, essa palavra convergir dá a ideia de encabeçamento, direção partida de um só lugar. Então o plano de Deus é que todos nós converjamos, ou seja, sejamos encabeçados pelo seu falar. E é por isso que Ele levanta as práticas no nosso meio, para nós entendermos que temos que estar encabeçados em Cristo. O plano de Deus é nos fazer encabeçar em Cristo. Aí, irmãos, eu queria citar aqui algumas práticas que nos dá essa direção de sermos convergidos todos ao plano de Deus. A principal delas, que o Senhor está falando mais claramente atualmente, é a saída com a comportagem dinâmica. Ontem Zé falou também que nesse ano de 2020 as igrejas vão sair. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, comportagem dinâmica é negócio para ser a pista. Tomara que você nunca tenha pensado isso, mas pode acontecer de pensar. Comportagem dinâmica é negócio de comportou. Quer dizer que Deus fala só para ser a pista e comportou? Fala para todos nós. Então o que Deus deseja, sabe o que é? Que você saia às ruas. Conferência passada teve o para a rua, para a rua, para a rua, não foi? O desejo de Deus é que todos nós saiamos às ruas para orar pelas pessoas. Posso orar por você? A maioria das pessoas não rejeita oração. Mas não somente orar, nós precisamos deixar
algo na mão delas. E até mesmo, né, a editora idealizou um folheto. Pensei que eu tinha um aqui, mas parece que não tem. Tem. Um folheto mostrando quem nós somos, com todas as nossas práticas, nossas ferramentas aqui, Estância, Bucafé, Expolivro, Instituto, para que a pessoa, além de levar o livro para casa, também leve um folheto como esse, para nos localizar. Eu quero contar só uma experiência que houve em Campina Grande. As meninas estavam lá, né, as ceapistas, e orou por um jovem. Esse jovem é de João Pessoa, mas faz universidade em Campina, e orou com elas, elas oraram por ele, e ele levou o livro. Poucos dias depois, ele foi bater lá na cooperativa. Aí eu perguntei para elas: vocês deram endereço? Elas falaram: não. Vocês deram o telefone? Não. Mas ele foi lá na cooperativa e comprou mais um grande número de livros. E ainda pediu o endereço do local de reunião de Campina. Porque ele passa a semana em Campina e no final de semana está em João Pessoa. Irmãos, quem faz as coisas é o Espírito. E esse jovem foi lá procurar. Mas tem outras pessoas que não vão. E por isso a gente precisa deixar algo na mão deles. Você sabia que você ora por uma pessoa, você ora por 5, por 10, por 20. Nem você se lembra mais do rosto dele. Não é? Durante um dia vocês oram por quantas pessoas? Umas 100? Ou mais de 100, né? Se lembra do rosto de todo mundo? Nem ele se lembra do seu. Só vai lhe identificar de novo se ver você de novo com a camiseta, né? Ah, foi você que orou por mim. Mas quando o livro fica na mão dele, ele se conecta com Deus. O objetivo da nossa oração é conectar as pessoas com Deus, não é conosco. É por isso que nós oramos e deixamos o livro na mão delas. E aí, voltando para 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 20, aliás. Vamos ler o versículo 20 agora. Acho que a maioria de nós aqui já sabe decorado, pelo menos a parte B. 2 Crônicas 20. Aí Josafá, né? Já estava aí todo encorajado, porque ele estava ouvindo a voz de Deus, e Deus estava dizendo que o povo fosse. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé. Veja aí, o do versículo 3 estava com medo. Não era? Lembra que leram o versículo 3 que Josafá estava com medo? Agora no versículo 20 ele já está aqui em pé. Bora lá! Todo mundo para a rua. E ele falou: pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Para nós assim, ó, ouvi-me, ó igreja, e vós, os jovens da igreja, crede no Senhor vosso Deus. Quem crê, diga amém. Você vai ter segurança, você vai se encontrar seguro pelo crer. Mas o resto do versículo diz assim, ó: crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, nós estamos prosperando na igreja, avançando na igreja, crescendo em vida, porque nós estamos sendo conduzidos à glória. Nós estamos sendo já hoje transportados à glória. E aí o versículo 30 do mesmo capítulo diz assim: assim o reino de Josafá teve paz. Sabe o que é que vai acontecer com você se você crê em Deus e crê nos profetas? Sua vida vai ser uma vida de paz.
Teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Imagina só, na família, paz. Na igreja, paz. Na sua faculdade, paz. Com os vizinhos, paz. No grupo de amigos, mesmo você falando do Senhor, ficam todos em paz. Irmãos, quando nós cremos no falar profético, nós estamos seguros, prósperos e alcançamos paz. Todos nós queremos ter essa paz. E aí, para que isso aconteça, não é uma questão apenas de teoria. Lembra das partes do cérebro que eu falei? As 3 partes das camadas superiores do cérebro? Inteligência, entendimento, tempo, espaço. Mas a segunda é fala. Ouve a voz de Deus por meio dos profetas. E não somente faz, como marcha. A terceira parte do cérebro, das camadas superiores, marcha. Interessante que não é apenas andar. Aí em Gálatas 5 nós vemos esses 2 tipos de andar, né? O peripatel, que é andar no Espírito, mas ainda fazendo como acha, como deve, como quer. É no Espírito, mas é como quer. Mas tem o segundo andar, que é o andar estoiquel, que é o andar em marcha. Os irmãos falaram que é para vestir a camiseta e ir para a rua sábado, eu vou sábado. Levar livros para as pessoas, além da oração, eu vou levar livros nas mãos. Louvado seja o Senhor. E tem outras práticas que o Senhor tem nos dado. CEAP. Quem já fez o CEAP aqui? Pode baixar. Quem ainda não fez? É maior o número. Os que fez deu mais ou menos 25% a 28%. Então 72% ainda não fez. Quem quer ir no CEAP, fazer o CEAP? Baixou para uns 45% a 50%. Então tem 30% que nem fez, nem quer ir. Senhor Jesus. Irmãos, eu sou meio suspeito em falar do CEAP. Eu não só fiz CEAP, mas eu vivi o CEAP. Vivi não, vivo, né? Dizem assim, ó, ontem quando eu estava dando os avisos, falaram assim, Chico Zé saiu do CEAP, mas o CEAP não saiu dele. Ele dá os avisos como se estivesse instruindo os CEAPistas. Dando ordem para os CEAPistas, e é isso mesmo. Nossa vida é um constante CEAP. Irmãos, o CEAP vai lhe ajudar a abrir a boca. Por falar em abrir a boca, vamos ver Salmos 81. Salmo 81. Versículo... Ó Senhor Jesus. Versículo 10, obrigado. Tem gente que está aí já adivinhando meus pensamentos. Versículo 10. Diz assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e encherei. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu pensei que esse encherei era como encherei. Passe de mágica, não é, tá? Isso aqui é uma forma contracta de uma preposição com artigo. Ti mais a, tá. Deus quer encher a nossa boca com Ele mesmo, com o que Ele tem para falar para as pessoas. Mas você precisa abrir. Tem um hino que a gente canta e diz assim, calados não vencemos. E o inimigo ri. Abramos
nossa boca a fim de o perseguir. Então nós precisamos abrir a boca e dizer para as pessoas: posso orar por você? Pronto. Falou isso, você não vai ter mais nem descanso. Quando você fala: posso orar por você? A pessoa fala: pode. Pronto, você tem que orar. E daí para frente não é mais você que consegue falar, é o Senhor. Abre bem a boca e eu encherei. Não precisa ficar preocupado com o que vai falar, Ele faz. Mas precisa achar em você o canal para Ele fazer. E aí, no restante do Salmo, eu queria ler agora para você o 14. Diz assim: eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria mão contra os teus adversários. Saiba, irmãos, que nós não temos inimigos de carne e sangue. Não tem pessoa querendo lhe matar. Pelo menos eu acredito que sim, que não tem essas pessoas querendo lhe matar. Mas você tem muitos outros inimigos na sua alma. Tem ou não tem? Por exemplo, quanto tempo você passa usando o celular? Quando você usa muito o celular, dá vontade de orar, não dá? Fica doidinho para terminar ali aquela mensagem para ir orar. Dá ou não dá? Dá não. É seu inimigo. Claro que nós precisamos usar. Nós não vamos ser extraterrestres. Está todo mundo com um smartphone. Toda a sua turma se comunica para falar das provas, dos trabalhos da faculdade e tudo. Até do seu trabalho mesmo. E você: não, eu não tenho não, porque isso aí é do diabo. Não, não é assim. Mas tem que ter cuidado no uso, porque pode se tornar seu inimigo. Eu falo para mim mesmo. Tem horas que se Luciana não regular. Sabia disso? As mulheres de vez em quando tem que dar um puxavantezinho de orelha. Vocês não, né? Ainda não. As solteiras, né? E vocês fiquem tranquilos, quando casar, os casados vão de vez em quando ter que a mulher dar um puxavante de orelha para a gente acordar. Vamos deixar de ser zumbi, como o Zé falou ontem, né? As pessoas andam na rua parecendo zumbi. Vamos deixar de ser zumbi. O celular pode ser seu inimigo. E o Senhor diz que de pronto abate o seu inimigo. Quando? Quando você se dispõe a praticar o que Ele está falando. Saia para as ruas e ore pelas pessoas. Eu fiz um cálculo rápido. Mas se você se dispor a todo dia orar por alguém, não precisa ser bom em matemática. No final do ano você vai ter orado por quantas pessoas? 365. 365 pessoas você deu a oportunidade dela ouvir algo de Deus. Imagina se você deixou 365 livros na mão delas. Veja, irmãos, o que o Senhor pode fazer por meio da sua, por meio de você se apresentar para Ele como um canal para Ele usar. E aí, se você não consegue, aí eu estou falando aqui das ferramentas. As igrejas vão sair, saia. Pegue a prática de orar pelas pessoas. Imagine que você consiga orar por 10 pessoas todo dia. Antes de eu perguntar se você consegue, eu vou perguntar para você: você tem contato com 10 pessoas todo dia? Tem ou não tem? Sua sala de aula tem quantas pessoas? Não vou botar o colégio não, porque o colégio às vezes passa de 1.000 ou de 1.500. Mas na sua sala talvez tenha no mínimo aí 30. Que você tem contato todo dia. Fora os lugares que você vai. Então, se nós orarmos por 10 pessoas todo dia, no final do ano temos orado por 3.650 pessoas. Você tem dado a oportunidade para todas essas pessoas receber o falar de Deus. Por isso que ele fala no versículo: abre a tua boca que eu encherei. Continuando o versículo 13 de 80, do capítulo 80, do versículo 14, do 81,
Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os teus adversários. Versículo 16 agora. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Irmãos, isso aqui quer dizer o seguinte: se nós praticamos aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos satisfação e deleite. Nós podemos gozar de tranquilidade e de paz. É por isso que nós precisamos abrir as nossas bocas. Eu queria falar de outra prática que nós vamos ter em breve aqui na nossa região. Expolivro Árvore da Vida. Vocês sabiam, irmãos, que tinha alguns irmãos preparando e orando para ressuscitar esse encargo que salvou tantas pessoas e restaurou tantas igrejas? Eu queria dar um testemunho pessoal disso aí. Quando eu comecei a me reunir, a igreja onde eu me reunia não andava com as demais igrejas. Eu morava a 40 quilômetros de outra cidade, 40 só. Essa cidade também tinha o testemunho da igreja e a gente não se conhecia. Isso é impossível nos dias de hoje, é ou não é? Por exemplo, aqui tem pessoas de quase 40 igrejas diferentes. E todos nós nos conhecemos e muito bem, porque nós temos comunhão no falar que supre e dá unidade para a igreja. Mas nessa época nós não tínhamos esse contato de igreja. A igreja onde eu me reunia, que é a igreja em Santa Luzia, no interior da Paraíba, Aniara agora Rio, né? Nós não tínhamos conexão com o falar de Deus para as igrejas, nós éramos desligados. E um dia passou lá o projeto Expolivro Árvore da Vida. Na época, um ônibus. E quando os irmãos ligaram para nós fizemos objeção em receber. Sabia disso? Estão sabendo agora, né? Eu fui um dos que disse, não é para vir não. A cidade aqui é pequena, não vai vender esses livros que eles vão trazer para vender. E a igreja aqui não tem condição de sustentar esses irmãos esses dias todinhos. Eu fui um dos que pensei e falei assim. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Sabe o que é que o irmão falou? Irmão, se vocês não nos receber, as denominações recebem. Porque nós já fomos para muitos lugares que não tem a vida da igreja. E os pastores ficam loucos para nos receber. Se Deus colocou no nosso coração de ir para Santa Luzia, nós vamos. Irmão, aquilo foi mesmo que dizer aquele pastor, o Samuel orou, né? Foi a mesma coisa. Me quebrou todinho por dentro. Aí eu falei para os irmãos assim, como é que nós vamos ter a coragem de ter aqui na nossa cidade, os irmãos que se reúnem na igreja, que nós tanto defendemos que a igreja é local, e nós não darmos apoio, e eles irem para os pastores, e os pastores darem um apoio? Aí pronto, isso foi o suficiente para que todo mundo se quebrantasse. Irmãos, com 3 dias, nós tínhamos uma feira, para sustentar os irmãos, a alimentação dos irmãos que iam vir no Expolivro, que não deu só para eles não, quando terminou ainda ficou muitas coisas da feira para distribuir entre os irmãos, mostrando que Deus é quem faz. E a passagem daquele Expolivro em Santa Luzia em 1997 restaurou a igreja. E em fevereiro de 98 eu fui minha primeira conferência na Estância. Irmãos, eu confesso para vocês, eu preciso desse falar que traz unidade para a igreja. E esse falar traz o encabeçamento de Deus. E esse encabeçamento vai me levar à glória. E vai levar vocês também.
Então, quando os irmãos estavam tendo comunhão para ressuscitar esse encargo, 2 irmãos em específico começaram a orar e juntar dinheiro, ofertar do bolso deles, para tentar levantar de novo o Expo Livre, esse projeto, esse programa Expo Livre. E eles souberam que tinha uma carreta para vender, que tinha sido adaptado para palestras e também uma cozinha. Eles falaram, é isso aí, vai dar certinho para o nosso projeto. E foram para comprar. E a dona da empresa falou assim, ó, eu vendo 180 mil reais cada uma. Aí os irmãos falaram, mas não, eu gastei 300 mil em cada carreta dessas, para equipá-las. Até então eles pensavam que só tinha uma, tinham 3. E o tempo passou e 180 mil era muito longe da nossa condição de compra. Mas eles assim começaram a levantar esse valor. Irmãos, em setembro de 2018, na sala de comunhão, os cooperadores se reúnem, o irmão Pedro Dong falou assim, que estava com um sentimento muito forte, de restaurar o projeto Expo Livro. E esses irmãos estavam orando ali, ó, calados e juntando dinheiro. Daí eles foram ter comunhão com Pedro. E nessa comunhão, então retorne o contato com a pessoa da empresa sobre as carretas. E quando o irmão ligou, falou assim, não, nós não vamos mais vender porque nós colocamos no leilão. Daí ele falou, mas eu tinha intenção de comprar, eu já fiz proposta para vocês. E você colocou no leilão, aí a moça falou, colocamos. O lance inicial de 30 mil. Ele falou, tire do leilão, eu compro. Ela falou, eu vendo, mas só vendo se for as 3. Então eles tinham preparado, estavam se preparando para comprar uma por 180 mil. Depois do falar profético, depois que os irmãos, Deus colocou no coração dos irmãos, e falou sobre restaurar o projeto, comprou 3 por 90. Irmãos, ao falar, é o falar de Deus que conduz as coisas na terra. Claro que o Senhor honrou o coração daqueles 2 irmãos, que oraram e começaram a juntar dinheiro. Mas na hora que o falar profético vem, a bênção de Deus vem junto. E já tem 2 Expo Livre atuando, acho que vocês já conheceram, quem não foi na instância, para ver lá a carreta que ficou estacionada, já viu nas redes sociais. Quantos testemunhos de pessoas que ganharam o Senhor, por meio desse projeto, já atuando em 2 lugares, na região do sul e na região sudeste. Mas a nossa carreta está ficando pronta. E ela vai começar a atuar nas nossas cidades. E eu e você precisa também estar dentro desse projeto. Respirando a mesma coisa. Eu queria dar um testemunho pessoal que aconteceu comigo agora na instância. Sábado, na conferência de jovens, o irmão Pedro falou assim, precisamos de muitas maquinetas para as ofertas. Nós não podemos ter filas, temos que ajudar os irmãos. Tem muitos que querem ofertar na maquineta. Por falar nisso, irmãos, hoje à noite vai ter ofertas, tá? Preparem o seu coração, prepare também o seu bolso. É importante. Onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Mas aí o irmão Pedro falou assim, que precisava de muitas maquinetas para não ter fila para os irmãos. E não sei se vocês sabem, mas na instância, na conferência de jovens, eu fico responsável pelo serviço de ofertas. E sabe quantas maquinetas eu tinha? 2. Aí quando ele falou, eu digo, misericórdia. Quando ele souber que só tem 2. Mas irmãos, eu não fiquei vou me justificar não, eu vou só orar. Quando foi, a reunião ia começar às 7, eu marquei uma reunião de 6h30, com os irmãos que iam coordenar.
botar as caixas e ir para trabalhar lá no balcão para pegar as ofertas nas maquinetas. Aí eu marquei de 6h30 lá perto da mesa de som, lá na estância. Quando os irmãos foram chegando, já tinha 11 maquinetas. E eu fiquei pensando assim, de onde surgiu tanta maquineta? Eu não fui atrás de ninguém. Irmãos, o falar de Deus na terra é quem conduz todas as coisas. E eu tenho certeza que na Internacional agora vai ter mais de 20 maquinetas de oferta no cartão. Inclusive hoje a gente queria também colocar as maquinetas para oferta, mas estamos sem sinal de internet, nem da operadora. Então, mas vamos orar, né? Deus pode nos dar esse sinal. E quem quiser ofertar com cartão, vai poder ofertar. Eu só estou mostrando isso, irmãos, porque Deus tem o seu plano, e esse plano passa pelo falar profético, e as igrejas praticam esse falar, e a bênção vem. Você quer receber bênção? Esteja encabeçado no falar de Deus, que a bênção vai vir. Louvado seja o Senhor. Jacó, quando ele fugia de Esaú, não sei quantos conhecem a história, eu não vou contar a história toda, mas Jacó usou meios para roubar a primogenitura de Esaú, a bênção do pai Isaac, e aí teve que fugir para Esaú não matá-lo. E na sua peregrinação, ele dormiu em certo lugar, e fez de uma pedra seu travesseiro, e sonhou. E no sonho dele ele viu uma escada, que descia dos céus, e ligava os céus à terra. E Jacó, quando acordou, falou assim: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, Betel, aqui habita Deus. Irmãos, esse lugar que Jacó falou hoje é a igreja. Deus fala com seu povo através dessa escada. Em João capítulo 1, versículo 51, também o Senhor falou, se referindo a essa escada, diz que viríamos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, se referindo a Ele mesmo. Ele é essa escada. E aí, essa escada hoje traz o falar de Deus e nos conduz. E nessa condução nós somos abençoados. É por isso, irmãos, que o título dessa mensagem, quem é do alto vê os céus abertos, é para mostrar para você e para mim que nós vamos ter dificuldade, sim. Zé leu o versículo ontem, vai passar por tribulação. Mas se você olha para o alto, o céu se abre para você, e você vê em pé à destra de Deus o Filho do Homem, que está ali para lhe socorrer. Tem pressão? Tem, mas tem alívio que vem do trono. Deus está nos dando alívio, e para isso, irmãos, esse alívio vem por meio do falar de Deus. Vamos ler aqui Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Esse versículo é exclusivamente para vocês, e para mim também, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Está vendo, irmãos? Que a maneira de você ser mais santificado, que a maneira de você ser livre das pressões, é observar a palavra do Senhor. E esse guardar que está nesse versículo é praticar a palavra do Senhor. De que maneira pode o jovem
praticar, guardar puro o seu caminho é observando. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor para que nós tenhamos vida tranquila e mansa, cheio de paz, cheio de desfrute, cheio de deleite. Nós precisamos ser esses que vivem a vida humana. Você e eu precisamos viver uma vida humana normal, mas buscando as coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, rapidinho aí, vamos abrir. Colossenses capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Cantamos agora há pouco, não foi? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceba, irmãos, há um comando no céu, onde Cristo vive assentado, mas quando você passa por pressão, ele se levanta, ele socorre. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, use o córtex pré-frontal, ou seja, as peças, a parte superior do seu cérebro, para pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4: porque quando Cristo, que é, parei um pouquinho, em quem nós estamos vivendo, temos que viver em Cristo. Os que nasceram do alto, os que nasceram de novo, e no original grego, aquele versículo 3 de João 3 é nascer do alto. Os que nascer de novo têm a vida de Deus, e nessa vida nós precisamos viver. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Para onde nós estamos sendo transportados? Mas tem que começar hoje. O versículo de Hebreus, e Jobs vai explorar mais isso mais tarde, mas fala que nós estamos sendo conduzidos. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. O Senhor já está conduzindo hoje. Portanto, Cristo, que é a nossa vida, hoje, um dia, vai se manifestar. E quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Nessa hora, todos nós estaremos transportados definitivamente à glória. E vamos reinar com o Senhor.